Olá, amigos, tudo bem? Hoje vamos estar iniciando então o estudo do Apocalipse, um estudo, tenho certeza que você vai ficar muito impressionado com a revelação desse livro. O próprio nome Apocalipse já revela o que significa. Na verdade é revelação, né? Apocalipse significa revelação. É interessante que muitas pessoas acreditam que este livro esteja velado, né? Esteja fechado, ou seja, que ninguém possa entendê-lo, né? Mas nesse estudo você vai ver que não, na verdade não é assim. E se ele realmente significa isso, a revelação, com certeza ele tem algo para mostrar para nós, muito importante. Então, durante muito tempo, as pessoas têm apresentado Apocalipse como um livro misterioso, um livro que apresenta guerras, destruição. Então, as pessoas acabam tendo muito medo de ler esse livro, pois acreditam nisso, né? Que é um livro que só traz desgraça para nós, né? Que apresenta um futuro sombrio para nós. Mas, na verdade, não é bem isso. Nós vamos ver que tem muitas coisas boas para nós. Esperança, né, e um futuro glorioso para todo aquele que lê esse livro, que crê nesse livro, que atende às ordenanças que há nele. Então nós vemos muitos filmes, né, que apresentam esse cenário de destruição, como esse filme que foi feito em 2011, Contagem Regressiva, né, que apresenta aí uma guerra nuclear, né, com sentido apocalíptico, né? Então, apresentam guerras nucleares, explosões, catástrofes. Mas, na verdade, nós vamos ver que o livro Apocalipse é um livro de esperança. Já vemos também Nostradamus, né? O livro de Nostradamus, as suas profecias, suas revelações com relação ao futuro apocalíptico, né? Mas que a maioria delas não se cumpriram, né? Suas profecias. Também não é algo para se dar crédito. Então hoje vamos ver então qual que é o objetivo do livro do Apocalipse. Então, convido você a ver então no capítulo 1, no versículo 1, no início do livro, que fala assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então aqui já fala, né? Revelação de Jesus Cristo. Ele diz então no versículo 19, capítulo 1, escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer, e depois dessas. Ou seja, escreve as coisas que são do presente e as coisas que são do futuro. Então, Apocalipse sim revela futuro, né? Ele sim é uma fonte que nós podemos acreditar, podemos dar crédito. Não em o que uma pessoa qualquer vem dizer, sem ter uma base bíblica, né? Que é a única fonte segura que nós temos. Então João ele escreveu coisas do presente, ou seja, dos seus dias, e coisas concernentes aos últimos dias. Tá? No Apocalipse nós vamos ver que ali existem, por exemplo, profecias com relação à França. Nós vamos ver isso lá mais para frente, lá para o capítulo 11. Nós vamos ver que fala com relação à Casa Branca, né, aos Estados Unidos. O Apocalipse revela verdades sobre Estados Unidos. Também sobre a Roma, né, sobre Roma. Também o Apocalipse revela que haverá uma união das igrejas. Muito bem. Como que o Apocalipse chegou até nós? Vamos então ver no capítulo 1, versículo 1 e 2.
Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que ele viu. Então nós vemos aqui algumas fases em que o Apocalipse chegou até nós. 5 fases: Deus, Jesus, o anjo, João e seus servos. São a fase pela qual o Apocalipse chegou até nós. Já sabemos quem é Deus, quem é Jesus, e agora quem é esse anjo que notificou a João? Esse anjo, pelas características, pelos detalhes, muitos estudiosos acreditam que seja o anjo Gabriel, né? O anjo Gabriel, o mesmo que trouxe a mensagem, né? Do nascimento de Cristo a Maria. Nós vemos aí em Lucas 1, 21, né? Quando o anjo se apresentou como sendo o anjo Gabriel, que assistia diante de Deus, que foi enviado para trazer as boas novas a Maria. Então aí com relação ao nascimento de Jesus. Esse anjo também uma escritora famosa, Ellen White, ela também acredita ser o anjo Gabriel. Ela diz assim: foi Gabriel, anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. Quem são os servos de Deus? Então, no capítulo 1, versículo 4, nós vemos lá João adereçando a carta do Apocalipse às 7 igrejas que se encontram na Ásia, né? Dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, esses são os servos de Deus, né? A igreja dele. E quem era João? João era o filho do trovão, né? Intitulado pelo próprio Cristo como filho do trovão. Então, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos 3,17. Então, João, ele teve um papel muito singular, né, no ministério de Cristo. Ele sempre esteve nos momentos mais importantes, né, do ministério de Cristo. Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo, Cristo levou João, Tiago e Pedro. Eram sempre esses 3 discípulos que sempre estavam naqueles momentos cruciais, né? Na transfiguração, por exemplo, Jesus levou Tiago, João, né, e Pedro. No Getsemane, quando ele se afastou, ele levou também consigo os 3 discípulos, Tiago, Pedro e João. Junto à cruz, só havia um discípulo ali, que era João, né? Tanto é que quando Cristo falou a Maria, falou assim, primeiro falou para João, João, eis aí a tua mãe, né? E a Maria disse: eis aí o teu filho. E desde aquele dia João passou a cuidar da mãe de Jesus, né? Até o dia da sua morte, ele a recebeu em sua casa. E também no dia da ressurreição, quando Pedro e João correram, né, até o sepulcro para confirmar o que as mulheres haviam dito, Pedro estava na frente, mas João ultrapassou Pedro, né, e foi o primeiro a chegar ao sepulcro e ver que Cristo havia ressuscitado. Quando que o Apocalipse foi escrito? Então, o Apocalipse foi escrito cerca do ano 100 depois de Cristo, né? Ainda durante o Império Romano. Desde a morte de Cristo, né, desde o tempo de Cristo, né, houve aí cerca de 9 imperadores romanos.
E durante essa era em que João escreveu o Apocalipse, cerca do ano 100, o imperador que, que dominava era o imperador Domiciano, né? Que dominou de 81 a 96, né, depois de Cristo. Esse imperador, Domiciano, foi o primeiro imperador a desencadear uma grande perseguição contra a Igreja de Cristo, né, contra os cristãos. E foi ele, então, que, após ordenar, né, a morte de vários discípulos de Cristo, ordenou que João também fosse morto, né? E ele, por isso, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas nada sofreu. Então ele foi exilado para a ilha de Patmos. Aqui está uma imagem da ilha de Patmos, né? É uma imagem já recente, né? Mostrando aí como ela se tornou, né? Um povoado aí. Mas na época em que João foi exilado para aí, era uma ilha em que se reservava para criminosos, né? Que eram exilados para ali. Então imagine só o sentimento de João nessa ilha, isolado, afastado das igrejas, de seus irmãos. Um sentimento de isolação, né? Muito triste nesse de João nesta ilha. Então, conta então aqui no capítulo 1, versículo 10, ele fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então veja que imagem impressionante João tem aqui do próprio Cristo, né? João tem a imagem do Cristo ressurreto, o Cristo glorificado. Então imagine que João, ele estava ali na ilha já um bom tempo, mas desde a última vez que havia visto Cristo, né, na sua morte, ali na sua crucifixão, naquela cena tão drástica e triste, e depois também ele viu na sua ressurreição, após a sua ressurreição. Então, desde então, havia cerca de mais de 60 anos em que João não via Cristo. Cerca de 65 anos em que João não tinha uma visão de Cristo. Então, agora ele tem essa visão magnífica de Cristo. Então, ele veja alguns detalhes, né, dessa imagem. Cristo, ele anda entre candeeiros, ele é semelhante a filho de homem, ele tem vestes talares, uma cinta de ouro, cabelos brancos como a lã e neve, olhos como chamas de fogo, pés semelhantes a bronze polido, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão direita, da boca saía uma espada de 2 gumes, e o rosto brilhava como o sol. Que imagem impressionante, né? Que características marcantes do Cristo ressurreto. Por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Há muitos símbolos, né? Você vai ver leão, você vai ver cordeiro, você vai ver besta, 7 selos, 7 igrejas, muitos símbolos, né? Muitos símbolos, na verdade, se referem a reinos, né? A potências mundiais, que se fosse revelados seus nomes, há muito o livro do Apocalipse teria sido já destruído, né? Porque se refere a essas nações
e coisas males que essas nações iriam fazer, né? Que estava profetizado a respeito delas. Teria sido destruído o livro do Apocalipse, se assim não fosse. Então, na sabedoria divina, né? Nós vamos ver que o livro do Apocalipse é um livro muito organizado, muito bem organizado, né? Escrito, né? Que revelam essas coisas, revelam detalhes para os seus servos, para que eles pudessem entender, né? Para que os simples pudessem entender, assim como está profetizado. Então aqui, o Apocalipse apresenta alguns códigos proféticos, né? Então, para se entender o Apocalipse, é preciso entender esses códigos. É muito interessante notar, a gente vai notar também que há uma relação muito íntima entre o Apocalipse e Daniel. São dois livros proféticos que apresenta a leitura em símbolos. Então, para se entender um, tem que entender o outro. Então, é preciso se aprofundar nesses estudos. Por exemplo, vamos ver aqui candeeiros. Quando se fala em candeeiros, em Apocalipse, o seu significado é igrejas. Candeeiros, igrejas. Quando se fala em Filho do Homem, o seu significado é Jesus, Filho do Homem e Jesus. Isso nós vemos tanto em Daniel 7, 13 e 14, quanto em Mateus 20 e 28, né? Você está vendo aí estrelas, simbolismo estrelas. Em Apocalipse 1, 20 significa anjos, mensageiros, né? Então estrelas significa anjos e também mensageiros. Espada de dois gumes, em Hebreus 4:12, apresenta que é a Bíblia. Então a própria Bíblia se interpreta, né? Essa é a forma mais segura de entendermos a Bíblia e o Apocalipse. O livro do Apocalipse tem 404 versos, cerca de 270 estão no Antigo Testamento, né? Então veja só que cerca de 270 versos do Apocalipse são retirados do Antigo Testamento. Imagine que muitos acreditam que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, não tem validade. Imagine só o perigo disso, né? O risco disso. Cerca de 3 versos nós encontramos em Gênesis, cerca de 27 em Êxodo, 79 em Isaías e 53 no livro de Daniel. O livro do Apocalipse é um livro, como eu já disse, um livro de esperança, e por isso ele tem 7 bem-aventuranças. 7 bem-aventuranças. Nós vemos aqui. O que significa bem-aventuranças, né? Tem lá o Sermão do Monte, né, onde ele apresenta as bem-aventuranças. Bem-aventurança significa felicidade, né? Então veja que o Apocalipse ele tem aí 7 grandes motivos de razão para a felicidade. Vamos ler aqui. Bem-aventurado aquele que lê e ouve e guarda, né? Apocalipse 1, versículo 3. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 14, verso 13. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos. Apocalipse 16, 15. Bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, versículo 9. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. 22, verso 7. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. 22, 14. Então veja, 7 bem-aventuranças, né? 7 motivos e razões para se ter felicidade, né? Esses são bem-aventurados, esses que observam essas coisas e que nós vamos aprender no decorrer do estudo. O Apocalipse também apresenta 7 promessas aos vencedores. Olha só que maravilha que o Apocalipse apresenta. 7 promessas aos vencedores.
E é triste saber que muitas pessoas não conhecem essas promessas, né, que são para eles, né, são para os seus servos. Então a primeira promessa, ao vencedor que se alimente da árvore da vida. Né, no capítulo 2, versículo 7. Ao vencedor não sofrerá dano da segunda morte, no capítulo 2, versículo 11. Então, explicando melhor, primeiro, o vencedor, ele poderá se alimentar da árvore da vida, terá esse privilégio, né, da árvore da vida. E o segundo, o vencedor, ele não sofrerá o dano da segunda morte. Terceiro, o vencedor, ele poderá comer do maná, né, maná escondido, né, onde também receberá uma pedrinha branca com o seu nome escrito, no capítulo 2, versículo 17. E quarto, ao vencedor será lhe dada autoridade sobre as nações, versículo 26, capítulo 2. Ao vencedor, ele será vestido de vestes brancas, 3, versículo 5. Ao vencedor, falo-ei colunas no santuário de Deus, capítulo 3, versículo 12. E sétimo, ao vencedor será lhe dado sentar-se comigo no meu trono, capítulo 3, versículo 21. Que maravilhas, que bênçãos que o Apocalipse reserva para todo aquele que lê esse livro e guarda as coisas que nele estão escritas. Gostaria você, meu querido, meu amigo, também de receber essas promessas, essas bem-aventuranças. Gostaria você também de se tornar um candidato a essas bem-aventuranças, a essas alegrias. O Apocalipse, ele apresenta isso. Ele apresenta promessas de felicidade, de vitória para todo aquele que lê e guarda as coisas neste livro, que estão escritas neste livro. Então Deus tem uma promessa especial para você. O Apocalipse foi escrito para você e para mim. Por isso ele chegou até nós, né? Já passados cerca de 2000 anos, o livro do Apocalipse foi preservado para que eu e você pudéssemos ler e ter essa esperança, né? E ter vida, e vida em abundância. Deus te abençoe e fique firme nos estudos, que até o final você irá aprender bastante, né? Irá crescer, irá ter a sua fé aumentada e ter mais amor e admiração pelo Deus que organizou esse livro para você. Amém? Vamos orar então nesse momento para terminarmos esse estudo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem preservado este livro e guardado até nós. Obrigado porque nele há promessas incríveis aos vencedores e pelas bem-aventuranças também que há para nós. Nos ajude a compreender este livro, nos ajude, Senhor, a te admirar pelo teu amor e pelo teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus. Amém.